Alexandre Torres Rocha foi acusado de participar de um assalto brutal que terminou com 2 homens mortos. O plano era roubar tênis e dinheiro, mas a situação saiu do controle. Nesta audiência, ele conta como tudo aconteceu, desde o uso de drogas até o momento em que soube que seus comparsas haviam matado as vítimas. Bom dia, ou boa noite, tudo Boa bom? noite, senhor. Fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal. Sim, senhor meritíssimo. Nome completo do senhor, Alexandre Torres Rocha, data de nascimento, 12/12/1993. nome do pai e nome da mãe, Guardiolfo Cardoso Rocha, Rosângela Torres da Silva. o senhor é natural da onde? Daqui de Brasília mesmo, senhor. O senhor é casado, solteiro, Tenho união estável. tem filhos? Tenho 2, sim, senhor. Qual a idade deles? Um de 7 e um de 4. Uma menina e um menino. O senhor vê eles lá no presídio? Sim, senhor. Dia de visitas especiais. Atualmente, o senhor está cumprindo pena em razão de condenação anterior? Não, senhor. Não, Penas de outros crimes, o senhor fala? Não, senhor. não. Já paguei. O senhor estudou até que série? Até a 6ª. O senhor, antes de ser preso, estava trabalhando? Não, senhor. Sobre esses fatos, o senhor tem direito constitucional a ficar em silêncio. Eu gostaria de falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar, senhor. A respeito dessas acusações que pesam contra o senhor, elas são verdadeiras ou são falsas? Senhor, só sobre a minha participação. Seria o roubo. Uhum. Jamais ceifei ou fiz qualquer mal a qualquer pessoa em toda a minha vida. O senhor tem tatuagens? Tenho, sim, senhor. De que tipo? Senhor, eu tenho... não sei se o senhor conhece, mas Catrina, Geisha, Jesus, imagem, né? Uhum. Que poderia ser. 121? Hã? 121? Tenho, sim, senhor. O que é isso? Eu gosto de tatuagem, mas eu não sabe que era a respeito de 121 seria um crime. Pois eu pensava que era só um artigo, alguma coisa simples. Ah, Mas depois vieram me falar, eu me arrependi de ter feito. Pois eu gosto bastante de tatuagens. Eu tenho 23 tatuagens. isso eu fez agora, sabe? Sim, senhor. Quando estava preso. Sim, senhor. Por que é que você foi fazer isso? Pois eu queria completar o resto do meu braço. Não é por nada, nem algum motivo, Não. algum símbolo. Sem problema. E como é que foi esse ajuste do senhor com o Michael? Sim, o Michael veio na minha casa 3 dias antes do acontecido dessa tragédia. Ele me falou de um suposto assalto que queria cometer em um vendedor de tênis, ao qual eu falei que estava interessado, Por que é que o senhor disse que seria um suposto assalto? pois seria um assalto que iria acontecer. Então, assim, para a gente fazer um assalto, e quando o senhor fala fazer um suposto assalto, quer dizer que esse assalto tinha alguma finalidade, essa situação, esse assalto teria a intenção de... Poderia acontecer um assalto, não poderia ter acontecido. Às vezes eu podia voltar para minha casa e isso não poderia ter acontecido. Que era tudo que eu mais desejava nesse momento.
Como assim? De não ter participado disso. E o senhor foi forçado a participar? Não, senhor. Livre tenho vontade. Mas minha participação, que eu queria só o roubo. Essa é a minha intenção. E aí, como é que foi? Posso Pode continuar? continuar, claro. Aí ele marcou de nós nos encontrarmos dia 12/12/2018. Foi aí no outro dia, 2 dias antes do fato, ocorrido de acontecer essa tragédia, que encontrei o Weasley na minha residência, pois ele vinha para conversar comigo e com minha mãe, pois a gente somos conhecidos. E falei para ele desse assalto, né, que iria acontecer no dia 12/12/2018. Ele falou que também estava precisando de um dinheiro e de uns tênis para poder usar. Então, combinamos de... Sei. Pensaram em trabalhar, fazer alguma coisa assim, do gênero, para fazer isso, não? Estava sem trabalhar já fazia 7 para 8 meses. Aí, Então, nos encontramos e começamos a nos drogar, usando cocaína, maconha e clonazepam, que seria remédio controlado. Esperamos então a chegada de Leison, tipo, volta de umas 1 hora por aí, se eu não me engano. Eu não lembro a hora, mas por aí. Ele aparece mais Edson, a qual Michael retorna à residência, fala que não ia dar mais certo, porque Edson não estava no combinado. Isso, Weasley fala, já estamos aqui, vamos seguir o combinado. então foi o senhor que disse. Hã? O senhor que disse. Não, Weasley. Ah, Daí, retornamos para dentro do interior da casa dos familiares do Michael, nos escondemos, esperamos até a negociação ser feita por Leison e Michael, e eles terminam de fazer a negociação, na qual Michael vai nos chamar onde nós estávamos para podermos assaltar, que essa seria a hora. Saímos de onde estávamos escondidos, rendemos Leison e Edson, o Weasley amarrou eles, enquanto eu e Michael ficávamos esperando. Então, depois deles amarrados, nós começamos a subtrair a senha de Edson, eu e o Weasley. Michael já tinha a senha. o senhor sabe me dizer como é que se subtrai uma senha? Subtrair é pegar, conseguir aquilo. Pelo que eu sei, eu acho. E quando, por exemplo, você pratica um assalto, você subtrai. Você bota um revólver, quer que seja lá pra pessoa, e pega as coisas da pessoa. Como é que você pega uma senha? Vou lá, faço algumas lesões, tipo, algumas coisas, bater neles para poder conseguir aquilo. Nesse momento, Conseguiu o quê? as senhas. Pra pessoa dizer a senha? É isso, sim, senhor. Isso, eu pego e vou até onde estão os tênis de Leilson, que estão dentro de uma caixa, lá na garagem, a qual, enquanto isso, fica o Weasley e Michael dentro da casa. Eu pego 2 sacos pretos para botar os tênis, pois não sei quanto seria, mas seria na faixa de uns 16 por aí, 16 tênis. E quando eu volto, Michael e Weasley me falam que vão até o banco para poder sacar o dinheiro das contas, a qual eu fico com Leison e Edson dentro da casa. Espero dentro de uns 20 a 25 minutos
até a volta de Michael e Weasley. Ah, então o senhor ficou Isso, fiquei com com eles lá. eles amarrados, Uhum. esperando a volta de Michael e Weasley. Eles retornam até a residência dos familiares de Michael, me dão a minha parte no dinheiro, que seria R$ 500, pegam Leison e Edson e levam para o interior do veículo de Leison, que seriam um C4 Palas preto. Eles deitam um banco para poder colocar Leison e Edson. Eles me falam que iriam soltá-los, só não me falam onde seria. Isso, eu fico dentro da casa para poder arrumar a casa. Enquanto eles saíram de dentro da casa dos familiares do Michael, fiquei para limpar. Mas depois que tudo aconteceu, eles foram para casa do senhor, né? Usar droga? Sim, E aí, quando chegar lá, disseram pro senhor, rapaz, a gente matou os caras. eu fiquei assustado, com medo. Pensei até em me entregar, pois jamais em toda a minha vida tinha acontecido isso. Eu até converso com Deus todo dia, peço perdão pelo que eu fiz, pelo que eu cometi. Tento ser uma nova pessoa até para mim mesmo, para minha família. Mas pelo fato de eu ter ficado assustado e com medo, não fui até as autoridades, pois poderia ser mais que 2 pessoas, né? Inclusive até um familiar meu. Eu queria entender uma coisa. Por qual motivo o senhor fez essa tatuagem de 121? Igual eu expliquei pro senhor, eu gosto de tatuagem. Certo, mas o que é que significa? Porque toda tatuagem significa alguma coisa, né? A tatuagem em si, ela é um bobo da corte. Ela não é um palhaço. Muitos tiram como palhaço policiais, mas ela é um bobo da corte. Qual a diferença do palhaço pro bobo da corte? Um palhaço, ele anda no circo, né? Pra poder. O bobo da corte, ele era diferente. Ele já fazia só o rei rir. Tempo, só fazia. Pois mais os 2 são passados mais um. O que é que tem a ver o palhaço e o bobo da corte? Não, são coisas diferentes, totalmente diferentes um do outro. Pra mim, né, pelo que eu soube, e eu gostei do bobo da corte e queria fazer. Mas o 121, em momento algum, eu queria fazer. Pelo que eu queria fazer era outra coisa, Jockey, que é o nome dele escrito em inglês, eu acho, né? Que me falaram. Mas por que o senhor gosta tanto de palhaço? Não, é que eu gosto de palhaço, senhor, mas... É porque eles que queriam ter um palhaço, bobo da corte, o Jockey. Muitas pessoas queriam outras tatuagens. Eu queria fazer um bobo da corte, não queria fazer um palhaço exatamente. Porque palhaço, o significado, né? Para algumas pessoas que são da alta sociedade, que entendem de lei, é matador de polícia, né? Não, mas Se porque eu não me assim, engano, quem entende de lei, isso aí não está escrito Às na vezes, lei que... não está escrito na lei, né, senhor? Não, isso aí é... O senhor sabe. Fictício, né? Eu acho. Não, fictício não. Isso aí é uma evolução de comportamentos Das pessoas. que as pessoas acabam criando determinados tipos de padrão. Sim, senhor. E eu queria entender o seguinte, o que é que o senhor queria com esse 121 que o senhor fez, depois que o senhor foi preso, qual era a finalidade do senhor? Na real, nem foi ideia minha, o 121. Foi um rapaz que fez a tatuagem. Ele não bota 121. Tá, pois você tá nesse crime. Eu falei, não, que eu não quero levar isso comigo, não. Tá. Mas aí ele queria botar, senão ele não fazia a tatuagem, mas eu vou tirá-la quando eu tiver uma oportunidade na rua. Estou satisfeito, Ministério Público. Senhor Alexandre, Boa noite, doutor. boa noite. Você disse que, se eu entendi bem aí,
convidou o Weasley e marcou o dia com ele. Sim, senhor. Foi com quanto tempo de antecedência? Foi 2 dias antes do ocorrido. 2 dias de antecedência. Então, assim, porque foi falado que se drogaram, mas já estava tudo planejado antes, então. Estava combinado. Ah. Planejado não. Uhum. Só combinamos para Uhum. poder assaltar. Mas, inclusive, o senhor falou aí o nome da vítima, o Leilson e tal. O senhor sabia Leilson. o nome da vítima? Sim, a princípio sim. Uhum. Como é que o senhor sabia que ia assaltar esse Leilson daqui a 2 dias? Através de Maico. Uhum. Como é que foi que o Maico passou essa informação? Ele me falou, quando foi na minha casa 3 dias antes, desse suposto assalto que nós iríamos cometer nesse vendedor de tênis. Que o nome dele seria Leilson. E como que ele chegou a esse Leilson, então? Ah, esse ele não me explicou. Uhum. Estava mais interessado era nos tênis. Aí o senhor disse aí que o Maico falou assim para abortar porque o Edson não estava no combinado. Isso. Como é que foi isso aí? Pois Edson não estava no combinado. Combinado com quem? Com a gente. Ia vir só uma pessoa para nós podermos assaltá-la. Uhum. Mas se assaltar 2 não rende mais, não? Sim, rende, mas Uhum. uma Esse coisa combinado que o senhor está combinar, falando é outro combinado. o combinado é só uma coisa. A gente combinar, assaltar uma coisa. Aí já é outra coisa. Assaltar 2 pessoas. A gente não sabe quem tá lá. Às vezes é um policial, uma pessoa. A gente não tem a noção. Aí eu só entender, aí você disse que renderam lá e tal, aí você ficou com os 2 sozinhos lá na casa. Sim. E o que o senhor ficou fazendo? Eu fiquei esperando a chegada de Maico e o Easy por volta de uns 20 a 25 minutos. Eles retornaram à residência dos vendedores de Maico e me entregaram a minha parte no dinheiro. Uhum. Após eles pegam Leilson e Edson. Você ficou vigiando eles? Sim. Como? Com a faca? Um simulacro. E a faca? Você ficou sem faca? Sem faca. Uhum. E as vítimas não gritaram? Não, elas ficavam quietas, caladas. Já ficava só um pouco se mexendo, mas eu não fazia muita coisa com elas, não, só deixava elas quietas. Orientava elas para elas continuar, pois eu estava armado. E que logo elas iam ser soltas. Tá. Aí você disse que eles iam soltá-los, né? Sim. Que você acreditava nisso. Sim. É isso? Sim, senhor. Por que já que ia soltar, só não liberaram ali? Vai embora, some daqui, senão eu vou atirar em você. Pega o carro e sai. Pois ali, como, pelo que eu penso, né? Ter os locais do pai e a mãe de Michael, eles não poderiam saber onde seria ali. Ai, mas a vítima já não sabia o endereço, que não foi ela que foi até lá? Sim. Então, se você soltasse a vítima em qualquer outro lugar, ela ia saber o endereço. Realmente. Eu tiro mais por isso, né, senhor? Então não tem lógico que o senhor está me falando que se você soltar ela lá na China, ela vai saber o endereço. Vai. Se você soltar na porta da casa, ela vai saber o endereço. Como se fosse um gato, a gente solta ele na rua de cima e ele volta. Não. Mas é isso que eu tenho para dizer para o senhor. Uhum. Lá no depoimento da polícia, depois, o Maico disse que, inclusive, você foi lá matar. Por que ele diria isso? Não sei, senhor. Ele teria algum motivo para incriminar o senhor? Não sei, senhor. Pois da minha parte, nisso tudo foi o roubo. Eu falo com toda convicção e com toda certeza. Isso. Aí você mencionou lá, na verdade, o senhor ficou lá, recolheu as coisas, foi para sua casa, e quando eles voltaram com o Daniel. Não. Botou ele e o Weasley. E por que você disse lá que o Daniel foi? Não, eu não cheguei a ver o Daniel. Cheguei a ver o Weasley.
dentro do carro. E como foi Beleza. Eu soube por alto que Daniel estava também com ele. Como é que o senhor soube por alto que o Daniel estava? Pelo Weasley. Ele tinha me falado que Daniel estava com eles. Que estava querendo, sei lá, andar de carro. As vítimas foram amarradas nos pés e mãos? Como é que foi? Só as mãos. Só nas mãos. Senhor. E assim, então só 2 no carro, as vítimas amarradas pelas mãos. Foi falado aqui que o Leilson era muito forte e grande, correto? Sim, senhor. E não chutou esse porta-mala para fugir, não? Quebrou o Eu não vidro? sei. Eu não estava. Só tava em 2, aí. 2 contra 2, um cara tão grande igual o Leilson. Mas eu estava dentro do carro, senhor. E como é que vocês levaram as vítimas no porta-mala? Eu não estava dentro do carro, senhor. Não, quando vocês levaram a vítima no porta-mala, você falou que... Eu falei que colocaram eles dois dentro do carro. Deitaram o banco de trás e colocaram Leilson e Edson. E aí, quando eles voltaram para sua casa lá, como é que foi a confraternização Então. pós-crime? Então, por volta das 16h30 para 17 horas, eu tinha dormido, né? Quando eu voltei da casa do familiar de Maico, acordei por volta das 16h30 para 17 horas, na qual Maico retorna à minha residência e fala que tinha sido mal, que tinha matado o Leilson e não sabia do paradeiro de Edson, pois o Weasley ficou de soltar Edson. Nesse tempo, eu fico assustado. Por que ia matar um e soltar o outro? Eu não sei. Qual a lógica? Eu não sei. Pois a minha parte, igual eu tô falando, é só o roubo. Minha intenção só foi roubar. Eu cresci o olho nos tênis. Eu queria os tênis pra mim. Eu queria usufruir daqueles E aí tênis. eles falaram que matou lá com o senhor, e o senhor não queria matar, e permitiu que, como você não queria assassinato, né, esse 121 aí no seu braço é só uma coincidência, e aí mesmo assim, o senhor não querendo, o senhor permitiu que 2 assassinos ficassem ali na sua casa usando droga a noite toda, como se nada tivesse acontecido? Não, pois eu conhecia eles, pelos fatos de eu ter conhecido eles, eu não usei droga com eles, porque minha mãe estava passando mal, pois ela ouviu isso tudo, que tinha morrido um jovem rapaz, na qual eu fui cuidar da minha mãe, enquanto eles consumia cocaína e maconha. E eles passaram a noite na sua casa? Sim. Então, é isso que eu estou perguntando ao senhor. Sim, senhor. O senhor Então, é o que eu estou te só um relatando, minutinho. senhor. O senhor disse que não queria matar, que eles iam soltar, né? O senhor acreditou nisso. Sim. Aí eles voltam para sua casa. O senhor era contra, pelo que eu entendi, o assassinato. E eles falam lá que mataram. Sua mãe até passa mal. E aí você contra o assassinato, deixa 2 assassinos dormir na sua casa? Eu conhecia eles, né, doutor? Conhecia eles, tipo, a candanga é pequena, como ela, do fato de ser pequena, cada um conhece o outro ali. Eles conheciam a minha família. Creio eu que eles não iam fazer mal pra gente. A gente não tinha nada pra oferecer pra eles. Teve essa de ter se vangloriado e deixado só o cotoco? Não. Não? Não, senhor. Pela minha parte, não. Não. Pois eu não estava no local. E os outros vangloriaram na sua frente? Não, Michael me falou sobre a morte de Leilson. Pois ele tinha matado Leilson, quase arrancado a cabeça dele. O celular do senhor foi apreendido, né? Sim, senhor. O senhor tinha pagado as mensais? Eu comprei de segundo, senhor. O quê? Eu comprei de segundas pessoas. Mas era um celular com nota fiscal. Sim. Mas você não pagou as mensagens, não?
comprei de segundos, comprei tipo à vista, senhor. Comprei à vista. Não, o senhor não entendeu. Se o senhor apagou as mensagens do seu celular. Do meu celular, mensagens? É, As mensagens, sim. apagou? Não apagou. Não. Entendi. Quem é mãe de Babidi? É a mãe do Weasley. O senhor disse aqui para a mãe do Weasley o seguinte. Ela que falou pro senhor, né? Não leva seu celular. Fala que não tem. Aí você falou, não vou levar, não. Vou falar que o Michael me deu remédio. O que é isso? Por que você falou isso? Não me recordo disso. Aí você complementa. Vou falar que o Michael me deu remédio e que não sabia que eles iam matar. Que só peguei a sacola e fui para casa. Aí ela diz, não fala eles. Fala ele. Senão fode o Weasley. Aí você, tá bom, desculpa, meu anjo. Fala que deu remédio para vocês. Não me recordo disso. Tá bom. Como é que foi a videochamada? A videochamada eu também não me recordo. Não se recorda? Não. A videochamada foi... A primeira pessoa que falou da videochamada foi o senhor do processo. E aí depois eles admitiram aqui que existiu a videochamada. Pela da minha parte, não, pois eu fui... Então o Olha, delegado inventou lá pode- na sua oitiva isso. Pode ser que tenha acontecido, mas eu estava nesse momento buscando os tênis, pegando os tênis e botando dentro da sacola. Porque assim, foi falado o dia todo, processo. Sim, Os eu agentes, delegado, que você foi a pessoa que trouxe a história da videochamada. Pois E aí, depois disso, foi confirmado, inclusive pelos interlocutores, né? Pois igual eu falei, eu estava sob remédios controlados, eu não me recordo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, senhor Meritício. Alexandre, no seu depoimento à delegacia, o senhor falou o seguinte, que foi prometido às vítimas que seriam soltas após os saques, como era a ideia parcial de Maico, pois ele tinha a intenção de matar o vendedor, pois não iria deixá-lo com vida, conforme a intenção de vingança da referida moça, que queria que o vendedor também morresse. A princípio, senhor, eu soube do assalto. De morte, não soube. Eu soube depois que estava dentro da minha casa. Depois que eu já tinha trazido os tênis. Da onde que o senhor tirou essa história de que a moça queria a vingança e queria que o vendedor morresse? Da onde que o senhor tirou isso para falar na delegacia? Porque conforme o doutor Julié falou, essa informação aqui foi o senhor que deu a primeira vez no processo. Da onde que veio essa história da moça? O senhor mentiu lá, mas o senhor tirou da onde? Senhor, na delegacia, os policiais, para mim poder ir embora, eu falei muita coisa, senhor. Eu posso ter falado muita coisa lá, eu não saiba. Entendi. Então você está querendo me falar que para se livrar da delegacia, você pode ter inventado muita coisa, é isso? Isso. Aí foi uma coincidência que você inventou uma moça que por acaso é uma das réis hoje que admitiu que contratou o Michael. Isso tudo foi uma coincidência? Sim, senhor. Entendi. Pois eu não conheço a Daniela. Em outro trecho do depoimento do senhor falou o seguinte, que contudo, Michael realiza uma videochamada com o aparelho celular dele para uma moça, com a qual conversa, inclusive exibe o vendedor rendido para ela.
que ouviu a moça dizer que realmente era ele, referindo-se ao vendedor, a moça que havia a pessoa que havia batido nela. E Maico somente perguntou para a moça se era ele. Isso aqui o senhor também inventou lá, o senhor não viu nada. Não. Tá. O senhor está falando aí várias vezes, né, que o senhor só tinha intenção do roubo. Sim, Aí o senhor comentou que o senhor ficou lá tomando conta das vítimas, que os senhores subtraíram a senha, Sim, agredimos eles. vocês agrediram eles, Sim. subtraíram as senhas e o Maico e o Weasley saíram para sacar o dinheiro, é isso? Isso. E o senhor ficou lá com eles. Sim, senhor. Entendi. E eles saíram e voltaram algumas vezes porque a senha estava errada? Sim. Sim? 2 vezes. 2 vezes? Sim. Tá. Porque o Michael veio hoje aqui e falou que não foi assim, que ele levou já as vítimas dentro do carro para sacar o dinheiro e que eles estavam andando lá de carro para sacar os dinheiros. Então, o que aconteceu é isso que o senhor está falando. Sim, senhor. Essa é a minha versão. Entendi. Mas se o senhor está falando que vocês agrediram as vítimas e que pegaram a senha, então o senhor não está confessando só o roubo, o senhor está confessando a extorsão também. Sim, senhor, meritíssimo. Também, tá. O senhor está em que cela lá no sistema, na Papuda? Eu tô na cela 13, cela de irmãos. Qual que é a ala? A lá, bloco 2. A lá, bloco 2, e o senhor está na cela 13. Sim, senhor. E o Maico? Cela 12. Ele está na ala, na 2A12, Sim, senhor. na cela ao lado da do senhor. Sim, senhor. Os senhores passam banho de sol juntos? Sim, senhor. Entendi. Os senhores conversam sobre o crime lá, no banho de sol? Sim, mas não muito sobre algumas coisas. Prefiro ficar na minha e ele fica na dele. Essas mudanças aqui que o senhor está fazendo no depoimento não são fruto dessas conversas no banho de sol, não? Não, senhor meritíssimo. Não? Não. Tá bom, Posso afirmar com toda certeza. tá certo. Doutor. Ministério Público e assistente de acusação estão satisfeitos, Excelência. A defesa do Alexandre? Seu Alexandre, só para esclarecer essa questão aí, que até mesmo eu fiquei na dúvida no decorrer das oitivas dos demais, as vítimas também foram com o Michael e o Weasley no porta-mala do carro para os bancos, ou primeiro fez-se os saques lá nos bancos e depois deles terem pego essas quantias e tal, aí sim as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro. Explica melhor essa situação, o que o senhor sabe dizer sobre isso? Sim, senhora. Primeiro foi feito os saques nas contas. Logo após, o Weasley e Michael retornam à residência, os familiares de Michael, e levam Leilson e Edson para o interior do veículo. Eles deitam um banco, pois não cabe eles, pois, como nós sabemos aqui, eles são grandes, pessoas grandes, e levam para poder soltá-los. Não me falam onde seriam, mas eles levam. Elas saíram de lá da residência vivas? Sim. Outra pergunta que eu gostaria de saber com o senhor é se essa tatuagem que o senhor fez foi lá na cadeia ou fora? Foi na cadeia. O senhor já participou de alguma situação que envolvia a morte de alguém? Alguma situação, se não essa que o senhor está envolvido nesse processo aí? Não, jamais. O senhor já tentou alguma situação com algum policial ou coisa do tipo? Sei lá, Não, nunca, jamais na minha ameaçar vida. ou coisa do tipo? Jamais, doutora. Eu fiz isso na minha vida. Nem pretendo. O senhor falou na sua
oitiva na delegacia, que o senhor pediu para que o Michael e o Weasley não matassem as vítimas porque ia dar problema. O senhor confirma essa sua fala lá na delegacia? O senhor pediu para não matar as vítimas? Doutora, isso, pelo que eu me recordo, eu estava sob efeito de drogas, mas eu acho que eu tinha falado isso. Para não matar, não faz nada disso que vai dar problema. O senhor chegou Não a dá falar, bom. então, né? Sem mais perguntas, Excelência. Defesa de Michael, sem perguntas. Defesa de Weasley, sem perguntas. Para Daniela, sem perguntas. Jurado, sem perguntas a fazer? Não, né? Obrigado. Interrogatório terminado. Vamos parar agora pro... E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!